E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 24ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, a escalação do nosso time principal, focada em pontuação pra essa 24ª rodada. Lembrando que esse time de hoje é exclusivamente focado em pontuação, porém eu sempre lembro pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, parceiro, se inscreve, porque no decorrer da semana, lembrando que tá faltando 5 dias pro mercado fechar, nós ainda vamos lançar times de 100 até 150 cartoletas, alguns desses times exclusivamente focados em valorização para você que quer ganhar cartoletas. Além disso, ainda vamos fazer a escalação da galera, vamos falar das nossas ligas, entre outras coisas aqui do canal, porque aqui é o canal mais completo de Cartola FC para vocês. Sempre também lembro para vocês que podem mandar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo, tanto aqui como na nossa fanpage, tranquilo? E lembrando também que se esse time sofrer alguma modificação, ela ocorrerá no final de semana, quer dizer, na sexta-feira, no nosso time definitivo. E se você já estiver vendo esse vídeo ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, todos os vídeos que forem lançando na rodada estarão na descrição desse vídeo, tranquilo? Então foi isso, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí, depois de nós. E aí, bora, negão, joga, negão. E aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, e antes de começarmos logo com a nossa escalação, eu queria rapidinho dizer pra vocês como a gente foi também nessa 23ª rodada, pra começar certinho a nossa 24ª com o time titular. É rapidinho, basicamente eu vou dizer, a nossa última pontuação foi 57.02, uma pontuação, galera, até legal. A média dos cartoleiros foi muito baixa, apenas 30.45. O nosso patrimônio valorizou um pouquinho, porém a gente nem se preocupa muito mais com o patrimônio, porque a gente já tá naquele valor de patrimônio sadio que não depende muito. A gente basicamente escala qualquer time com 187 cartoletas. O nosso melhor pontuador foi o Zé Rafael, que estava no último jogo, aumentou bastante nossa pontuação. E a nossa grande decepção foi Rodrigo Caio e de vários cartoleiros. A média dos cartoleiros não foi bom, principalmente porque o Sport decepcionou bastante. Era um dos times taxados como muito favoritos, onde tinha muitos jogadores escalados. Outra forte decepção foi o São Paulo, que acabou empatando de 2-2, ou seja, quem escalou defensores do São Paulo não se deu bem. Outra coisa também ruim foi quem escalou do Flamengo. Muita gente estava pensando que o Flamengo era favorito para o jogo contra o Botafogo, principalmente pelos últimos desempenhos na Copa do Brasil, onde o Flamengo foi amplamente superior em domínio de posse de bola e também em quantidade de finalização, ou seja, vários resultados um pouco ruins para a maioria dos cartoleiros, por isso fez essa média baixa. Porém, quem seguiu as nossas dicas ainda conseguiu uma pontuação razoável. 57 é bacana, principalmente quando vemos uma rodada ruim. Porém, galera, mudar a chave e vamos para essa 24ª rodada, rumo à mitagem pesada aqui nos jogos. Quem ainda não viu a análise dos confrontos estará na descrição do vídeo, onde eu digo quais são os favoritos de cada um desses confrontos. Então, sem mais delongas, já que já falamos da análise dos confrontos no outro vídeo, vamos para a nossa escalação, que começa com o goleiro Vanderlei. Galera, nem é que eu ache que o Vanderlei seja, na teoria, a melhor opção, vendo os vários confrontos. Na teoria eu acho que o Cássio poderia ser uma opção mais válida. Na verdade eu nem vou com o Cássio nessa rodada especificamente, porque eu já vou com outros dois defensores do Corinthians. Então resolvi poupar um pouco a quantidade de jogadores do Corinthians e colocar o Vanderlei, que, galera, simplesmente é um grande mito. 56 de defesa difícil para apenas 14 gols sofridos, 13 SGs até o momento. Os scouts de pontuações dele são absurdos. A média dele é acima de 10 em 22 jogos. É uma média muito grande. Eu não lembro de um goleiro que tinha uma média tão absurda como o Vanderlei. Proporção dele perfeita, defensor de pênalti, uma opção extremamente segura, não pontua fraco, sempre são pontuações regulares, tá muito valorizado. Porém, para quem quer pontuação e não tá afim de arriscar tanto, é com certeza uma opção muito segura. Agora eu vou falar dos nossos defensores aqui. Já coloquei o Vanderlei. Aqui ajeitar para vocês. Primeiramente, Fagner, né, galera? Corinthians vai pegar o Vasco. Temos que olhar também um fator negativo, que é o Corinthians tropeçando nesses últimos jogos, não está conseguindo galgar bons resultados. Vai ter um jogo no meio da semana da Sul-Americana que pode desgastar um pouco seu time. Eu vejo ainda o Corinthians favorito, né, galera? Apesar de o Vasco ter melhorado,
teve 2 vitórias consecutivas, voltou novamente a jogar em São Januário, porém o Fagner é um jogador muito regular, apesar da má fase corintiana, o Fagner ainda está conseguindo pontuações regulares, é um jogador que em roubada de bola compensa o número de faltas cometidas, tem 2 assistências e a gente está falando, querendo ou não, de um time que mostrou um grande futebol. Desacredito que o Corinthians vai ter uma queda vertiginosa como todo mundo pensa, pode ser que ele até seja alcançado, porém não será porque ele vai cair tanto. Eu acredito que ele ainda vai manter uma média regular e o jogo contra o Vasco na Arena Corinthians eu vejo um favoritismo nato para o time do Corinthians e quem sabe um SG do Fagner, que mesmo se não conseguir o SG, ainda tem uma chance razoável de fazer uma boa pontuação, como eu já havia dito, por causa das roubadas de bola. Nosso outro lateral, galera, será o Egídio, mas outra grande opção é o Nino Paraíba pelo lado da Ponte Preta. Eu também não coloquei o Nino Paraíba porque eu já estou indo com o Marlon de defensor do lado da Ponte Preta e também porque o Atlético Goianiense está melhorando um pouco na competição. Se a gente for ver os últimos 4 jogos do Atlético Goianiense, são 2 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Então eu fiquei entre colocar um ou outro e o Palmeiras vai pegar o Coritiba, né, galera? Que entre os times do retorno é o pior time disparado, porque tem 2 derrotas, 2 empates, não, ele e o Sport são os 2 piores disparados. E por quê? Principalmente porque o Marcelo Oliveira acabou assumindo também o Coritiba, não está conseguindo encaixar o time. O Palmeiras é aquele time, galera, que não consegue brilhar muito, mas eu vejo ele como um grande favoritismo, um grande favorito para esse jogo, principalmente pela fase do Coritiba, pelo jogo ser em São Paulo, tá dizendo aqui que vai ser no Pacaembu. Será no Pacaembu ou no Allianz Parque? Eu não sei. Parece que será no Pacaembu mesmo, acho que é por causa que tem show lá. Eu acho um absurdo, porém será no Pacaembu, querendo ou não. Em São Paulo, um estádio que o Palmeiras conhece também bastante, eu vejo um favoritismo nato, uma perspectiva boa de SG. O Egídio, como em roubada de bola, acaba compensando muito o número de faltas cometidas. É com certeza uma bela opção, tanto em roubada de bola como em perspectiva de SG. E no miolo de zaga, galera, temos Marlon e Balbuena. O Marlon eu já havia dito, uma perspectiva muito boa de roubada de bola. Um zagueiro muito regular, salve tem SG ou não, triplo de roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas, 8 dos jogos dos 21 que o Marlon jogou, ele conseguiu o SG. A Ponte Preta joga no Moisés Lucarelli, onde é a grande força dela, contra o lanterna da competição, o Atlético Goianiense, que apesar de ter tido uma melhora relativamente boa na competição, ainda está a 6 pontos do São Paulo, que é o primeiro time acima dele, ou seja, ainda é uma campanha muito fraca, e eu vejo o Marlon como, com certeza, uma opção muito válida para essa rodada, pegando o lanterna da competição. E o Balbuena, né, galera, outro jogador também que, apesar da queda corintiana, mantém ainda uma certa regularidade. Mesmo no jogo passado, uma derrota de 2-0 contra o Santos na Vila Belmiro, ele ainda pontuou 3.40, 25 roubadas de bola para apenas 7 faltas cometidas, é uma proporção acima do triplo, 11 jogos com o SG, ele tinha uma média simplesmente absurda até começar essa fase péssima do Corinthians, porém a perspectiva ainda é muito boa para uma pontuação boa do Balbuena. Nem que o Corinthians não consiga um SG, que querendo ou não ainda a possibilidade relativamente grande, ele ainda tem uma perspectiva nas roubadas de bola de compensar essa falha defensiva que o Corinthians possa ter no decorrer do jogo. E agora, galera, subindo para o nosso meio de campo, teremos Rodriguinho, Arrascaeta e Alejandro Guerra. Lembrando que existe ainda, galera, que tem muito medo, principalmente com opções do Flamengo, tudo. Eu não estou fazendo esse time agora na segunda, pode ser que seja algum jogador do Flamengo confirmado e faça eu modificar. Porém, no momento, esses são os 3 meio-campistas e eu vou explicar por que cada um deles. Rodriguinho, né, galera? Primeiro, para mim ainda é o jogador mais diferenciado do meio de campo do Corinthians. É um jogador de extremo diferencial, com importância até superior à do Jadson. Muita gente imaginou que o Jadson teria esse protagonismo. O protagonismo é do Rodriguinho. Mesmo o Corinthians nessa má fase, ele ainda está pontuando relativamente bem. É um jogador que vai muito à frente, sofre uma quantidade grande de faltas, 3 gols e 3 assistências para o meio de campo. É uma média relativamente boa, perspectiva gigantesca de quem sabe ele conseguir pelo menos fazer um golzinho ou dar uma assistência. Não acredito que o Corinthians vá passar tanto tempo tendo uma má fase, e o Vasco, apesar de ter melhorado o setor defensivo depois da saída do Milton Mendes, ainda se notabiliza como uma das piores defesas da competição, com já 34 gols sofridos. Então, Rodriguinho. Vou colocar também, galera, o Arrascaeta, galera.
Muita gente nem lembra muito mais do Arrascaeta porque ele passou muito tempo fora, porém é um jogador muito acima da média. Aquele cara mito mesmo, camisa 10 do time do Cruzeiro, pegando um Bahia que é um time que oscila bastante na competição, enquanto o Cruzeiro vem melhorando de maneira exponencial o seu desempenho. Um time que começou com uma perspectiva muito grande, no decorrer da competição acabou empatando muito, não tendo bons resultados, porém voltou novamente a uma boa campanha, enquanto o Bahia ainda vem ali naquele meio de tabela, um time que não consegue engrenar, muitas vezes com um meio de campo muito competente, com René Júnior e Rafael, porém falta muito, a defesa é muito fraca e o Cruzeiro se notabiliza por um ataque até certo ponto incisivo, e o Arrascaeta é esse jogador do meio de campo que muitas vezes funciona como segundo atacante, perspectiva gigantesca de quem sabe fazer um golzinho, tá voltando e fazendo boas pontuações, apesar de ser o campista ofensivo, ainda tem mais roubada de bola do que faltas cometidas, o que é muito bom. E para finalizar o nosso meio de campo, temos Alejandro Guerra, como eu havia dito, para mim o Palmeiras é favoritíssimo contra o Coritiba, principalmente pela atual fase do Coxa. Guerra, com certeza, uma bela opção. É um jogador extremamente também regular nas suas pontuações. Antigamente, umas pontuações mais oscilantes, agora está conseguindo manter uma certa positividade. Tem ainda uma tendência a valorizar, com certeza, uma bela opção, pegando o Coritiba, que é um dos piores times do retorno. E para finalizar, galera, temos nossa trinca de ataque. Muita gente vai ficar admirado, porque todo mundo diz que eu gosto muito do Jô. E nessa rodada, não vou colocar o Jô exclusivamente, apesar de o Jô ser uma boa opção. O jogo é contra o Vasco, porém, como o Vasco está mostrando uma melhora na competição, eu preferi optar com peças como o Rodriguinho, que é um jogador mais regular, do que o jogo que necessariamente depende de gols. Já no ataque eu vou colocar Luca, acredito que será, se não for a opção mais escalada, com certeza estará entre as mais, porque o Luca é uma opção muito segura para essa rodada, galera. Apesar de o Luca estar caindo de desempenho, nós estamos falando da Ponte Preta, que é um time muito forte, quando joga em Campinas, pegando um Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição. E se eu não me engano, a segunda pior defesa, só não está pior que a da Chapecoense, que também desandou a levar uma quantidade muito grande de gols. A perspectiva é muito boa para o Luca, que já tem 10 gols na competição, um finalizador nato, não tem muito o que falar, né? Um jogador muito bom, apesar da queda de produtividade, ainda é extremamente favorito para essa rodada. Depois a gente vai escalar o Daverson, galera. Uma opção que eu acho muito boa, que o Cuca tá apostando bastante. É um jogador que em 8 jogos já tem 3 gols e 2 assistências. Pegando o Coritiba, como eu havia dito, que vem numa queda vertiginosa na tabela. Perspectiva, do meu ponto de vista, muito grande de vitória palmeirense e de bom desempenho do Daverson, que depois que entrou no time do Palmeiras, acredito que deu até um up no time, definindo um jogador mais de frente. Eu acho que o Daverson ali com o Williams funciona muito bem. Eu acho uma bela opção, sem sombra de dúvida, para essa rodada. Os outros atacantes do Palmeiras também podem ser uma boa opção. E para finalizar, temos Paulo Guerreiro, Flamengo pegando o Sport, que tá caindo pelas tabelas. O jogo é na Ilha do Urubu, perspectiva gigantesca de vitória do Flamengo. Eu tô colocando até o Guerreiro e não colocando o Jô, apesar de o Guerreiro também se tornar um jogador muito dependente de gol, principalmente visando a fase do Sport, que tá caindo bastante na competição. E o Flamengo, eu acho que tem um favoritismo maior, principalmente pela fase ruim que o Leão da Ilha vem vivendo. Então Paulo Guerreiro seria minha aposta para essa rodada. Técnica, eu vou colocar o Cuca para variar um pouquinho, e porque eu acho que como o Palmeiras pega um Coritiba bem desfalcado, eu vejo bem não desfalcado, mas bem decadente na tabela, no favoritismo nato. O time custou 158,95 cartoletas, vou botar ele rapidinho aqui no campinho. Ficou no gol Vanderlei, pela regularidade, Egídio Fagner, 2 roubadores de bola, perspectiva grande SG, Marlon Balbuena, 2 grandes roubadores de bola, média extremamente alta, Arrascaeta, Guerra e Rodriguinho, 3 jogadores de meia ofensivo que podem fazer um desequilíbrio no jogo, Corinthians pegando o Vasco em casa, Palmeiras pegando o Coritiba em casa e o Cruzeiro pegando o Bahia em casa, Daverson, Guerreiro e Luca no ataque, Luca pegando o Atlético Goianiense, lanterna da competição, o Guerreiro pegando o Flamengo pegando o Sport, Guerreiro pegando o Sport e o Palmeiras pegando o Coritiba. Nós estamos falando dos 2 times piores, com piores desempenhos nessas últimas rodadas. Então Guerreiro e Daverson tem grandes perspectivas. Tranquilo? Então foi isso. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui e não papou com like, dá um like nesse vídeo, meu parceiro. Se não é inscrito no canal, se inscreve. No decorrer da rodada vamos mandar muita mais coisa. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!